Oi, rainhas! Tô aqui para o nosso segundo vídeo do módulo 3. No primeiro vídeo, eu concentrei bastante tema. Então, foram 3 tópicos ali, né? Falando de microlote, falando dos testes. E agora eu vou concentrar só no portfólio e também nas nossas atividades. Então, fica esse módulo com 2 vídeos, tá? Vamos falar de portfólio. É algo assim, um tanto complexo. Eu, quando tive que trabalhar com portfólio de empresa, tive um pouco de dificuldade para a gente filtrar, porque às vezes a gente quer ter uma cartela muito grande, né? E às vezes não é isso. Às vezes você se perde tentando mostrar muito serviço. Então, filtrar, concentrar os cafés dentro de um portfólio mais limpo fica muitas das vezes melhor. A única experiência boa que eu tive com um portfólio muito diversificado foi uma seleção de cafés que eu pegava, chamava, nem sei se existe mais, Seleção do Eric. E o Eric fazia uma seleção de vários cafés. Ele não tinha fazenda, ele era uma marca de, de um site. E ele fazia uma seleção. Eu lembro que eu pegava 20 cafés, 20 pacotinhos, com 30 gramas em cada pacote, dava para fazer um café. Mas era assim, tinha o perfil sensorial de tudo quanto é jeito. E era café bom, e era torra fresca. Nossa, ele fazia um trabalho. Coitado, mas acho que dava muito trabalho para ele. Mas daí era a proposta dele, né? Ter uma diversidade de perfil sensorial. Tinha uma época que ele enviava um tipo um livro, e daí com todos os cafés, e daí você ia escrevendo a sua experiência com cada café. Né? Não, acho que não existe mais. Mas fora isso, eu não lembro de ter visto nada que era muito. Por exemplo, cardápio de restaurante mesmo. Se tem muita coisa, a gente se perde. Mas aí quando é bem filtrado, te dá mais clareza. E para montar um portfólio de cafés não é diferente. Então aqui eu trouxe um exemplo para a gente estudar. Fazenda Serra Alta, localização: Poste Caldas, região vulcânica, sul de Minas Gerais, no Brasil. Pronto, né? A gente já tem ali, a gente já consegue se localizar. Região de montanha, se você achar necessário, pode colocar que é uma região montanhosa, por exemplo. É, clima tropical ameno. Altitude vai de 980 a 1250. A gente sabe que quando a gente fala em café de qualidade, altitude é algo importante. Variedades cultivadas: arara, catuai. Aqui eu até falhei porque eu poderia ter colocado catuai amarelo, por exemplo, né? Catuai amarelo 62. Bourbon amarelo e o geisha. Foco: microlotes de alta complexidade e fermentações controladas. É isso. Portfólio da safra 2026. Um microlote. O primeiro microlote é um arara de fermentação anaeróbica. A variedade: o arara, altitude 1180 metros de altitude, processo natural, com fermentação anaeróbica de 72 horas. Secagem no terreiro suspenso por 15 dias. Pontuação: 88 pontos. Perfil sensorial: abacaxi, mel silvestre, chocolate intenso, corpo licoroso, finalização longa e doce. Ponto de atenção para perfil sensorial é que nas embalagens eu vejo que algumas pessoas colocam, por exemplo, esse café é chocolate, daí põe a foto de um chocolate. Eu não tenho propriedade para falar totalmente sobre embalagens, mas até onde eu sei, por legislação, a gente não pode colocar nada que induza o consumidor a acreditar que tem aquele produto dentro da embalagem. Então, se eu ponho uma foto de chocolate, isso pode induzir o cliente a entender que de fato tem chocolate ali dentro, sabe? Então, pesquisem antes, caso seu interesse seja de construir uma marca, antes de colocar essas informações no pacote. Né? Então, só um ponto de atenção. Produção: 12 sacas, indicação: torrefações focadas em cafés mais exóticos. Então, esse café a gente não vai oferecer, por exemplo, para um corretor que está lá buscando os cafés mais básicos. Ou uma torrefação que sempre busca cafés mais básicos, já sinalizou que o interesse dela não é comprar esse tipo de café.
Então, você vai ter um café diferenciado. Lembrando que a gente está pensando numa construção de portfólio. E aqui eu estou apresentando uma estratégia. Pode ser que a sua estratégia seja diferente, você não faça fermentação, por exemplo. Tudo bem. Mas aqui é uma opção de portfólio. E nesse caso a gente está apresentando um café exótico, um café que vem de fermentação, que é um café novo, que é para um público mais específico. Muitas pessoas ainda não gostam de café fermentado. Então é um risco que a fazenda pode correr, fazendo uma fermentação e apresentando esse produto. Segunda opção, bourbon amarelo lavado. Variedade, o bourbon amarelo, altitude 1.220 metros, processamento, lavado, secagem, terreiros de cimento, mais finalização no secador. Pontuação, 86 pontos. Perfil sensorial, frutas cítricas, caramelo, amêndoas e tem um corpo denso nesse café. Produção, 18 sacas, indicação, expresso, equilibrado, versátil. E daí você até pode apresentar essa opção para o seu cliente. Falar, olha, fiz ele no expresso, ficou muito bom, você quer testar? Então, esse café aqui é um café muito bom, é um microlote de 86 pontos, e que pode atender mais público, né? Porque não é um fermentado, porque é um perfil sensorial, você vê, frutas cítricas, caramelo, tem amêndoas, é um corpo denso, é um café expresso, então ele pode atender um público mais diferenciado. E a gente pensa que tem muitas fazendas que ainda não mandam seus cafés para prova. Então, nesse caso, estou apresentando a opção de você ter uma pessoa para provar seus cafés e para dar para te entregar esse laudo sensorial. Se você quiser investir numa estrutura na sua fazenda para começar a provar, não é difícil, gente, assim, não é impossível. É, por exemplo, se você quiser investir mais, você tem que investir num torrador. Aí já é, eu acredito que seja o mais caro, um torrador, um moinho maior, né, para uma sala de prova. Mas não, quero só com básico. Você consegue mandar para algum lugar para torrar seu café e para torrar e moer. Você compra as xícaras de prova, faz ali o estudo de prova, né? Hoje tem curso do Senar, por exemplo, que ensina a provar café. Eu mesma provo os cafés quando o pessoal manda café para provar. Às vezes eu provo em casa, torro em um lugar, em algum lugar. Tenho um moinho portátil, então eu moo, e daí eu tenho as xícaras, faço a proporção. Você precisa de água quente, basicamente, para pôr ali, e você começa a analisar seu café. Ah, Bruno, não tem a técnica. Tudo é treino. Então, qualquer opção que você tiver de provar um café com alguém, de participar de curso de prova, aproveita. Tudo na vida é treino. Então, dá para o produtor começar a conhecer o perfil sensorial dos seus cafés aos poucos. Tem que começar, gente. Tudo na vida a gente tem que começar em alguma hora. E o produtor conhecer o seu café faz muita diferença. Mas voltando aqui, então, nesse caso eu estou apresentando a opção de você ter alguém para provar o seu café. A segunda opção é uma opção mais versátil do que a primeira. Catuai amarelo, variedade Catuai amarelo, altitude 1.050 metros, processo o honey, que é o cereja descascado, secagem no terreiro suspenso, pontuação 85 pontos. Perfil sensorial, doçura alta, maçã vermelha, chocolate ao leite e corpo cremoso. 22 sacas desse café. Indicação para público iniciante no café inicial, no café especial, e expresso mais para a linha do doce. Bebidas com café também. Então você vê que é um café com doçura alta, com corpo cremoso. É um café que vai atender um público que não é tão exigente e que está começando um café especial. Segundo pesquisas, o público que está começando um café especial sempre fala da doçura. Né? Não é um café mais doce que não precisa de açúcar. Então, uma linha nesse perfil pode agradar um público iniciante. E lembrando também, gente, que eu estou apresentando um portfólio que foi gerado ao longo da safra. Então, tudo isso aqui a gente vai saber mais para o final da safra. Se você já conhece o histórico das suas lavouras e sabe da tendência do perfil que você tem, isso pode facilitar para você. Microlote exótico geisha.
eu não lembro se eu falei no tópico anterior sobre as variedades, comentei do geisha, é uma variedade mais exótica, e que pode ser o seu produto de luxo. Lembra que eu comentei sobre o produto de luxo? O produto de luxo de uma empresa é aquele que, assim, ele é mais caro, ele é diferenciado e ele vai chamar atenção para o seu negócio. Vamos supor, o café que ganhou um concurso. Ele vai ser mais caro no portfólio e as pessoas não vão ter aquela curiosidade de experimentar, mas às vezes nem todo mundo vai comprar. Ele não é um café para todo mundo. Mas a pessoa fala assim: nossa, eu não posso ter esse café, esse geisha natural, esse café de concurso, né? Porque é um valor maior. Mas eu vou pegar pelo menos um outro café dessa marca, que pode ser, que não vai ser o produto de luxo, mas vai ser um produto bom que vai estar num preço mais acessível para mim. Entende? Assim, por exemplo, às vezes uma marca que você vai falar assim, nossa, a gente, né, mulher, tem uma marca que a gente gosta, uma marca que é mais cara, que você quer ter pelo menos um pouquinho dela. Ah, uma bolsa de tal marca, alguma coisa assim. Tem gente que não tem interesse em coisa assim e tá tudo bem, né? Mas a gente fala, hum, mas deu para entender? Acho que é essa a mensagem, sabe? Seu produto de luxo é um produto assim, quase que inacessível para muitas pessoas, né? Mas chama atenção para a marca. E daí ou a pessoa vai querer comprar pelo menos uma vez, e fala, ah, eu quero ter, né, essa sensação de provar isso. Ou vai falar assim, ah, eu não posso ter esse, mas pelo menos eu vou pegar, vou buscar um outro café nesse portfólio. Entendeu? Voltando aqui para a explicação do produto, a variedade o geisha, altitude de 1.250 metros, processo natural, secagem suspenso, uma seca lenta, 15 dias, pontuação 90 pontos. Perfil sensorial, floral intenso, de jasmim, pêssego, chá preto, finalização longa e doce. Deu vontade de provar esse café. Produção 6 sacas, ó, ainda foi bastante. Indicação: métodos filtrados para cafeterias. Aí, gente, a gente filtra bastante para quem que a gente vai oferecer. Claro que quanto mais pessoas você conseguir oferecer, melhor. Quanto mais as suas opções, o seu leque de opções para oferecer, melhor. Por exemplo, perfis assim, a Bourbon, que é uma exportadora de café, tem muito interesse. Vai competir com uma cafeteria, empresa de cafeteria? Geralmente talvez sim, talvez não, né? Dependendo da necessidade. Mas geralmente as cafeterias tendem a pagar mais. Só que de 6 sacas, às vezes a cafeteria quer uma saca. Então você tem que saber que um produto assim, nem sempre você vai conseguir vender todas as sacas no mesmo preço. Mas o quanto mais você conseguir, melhor. Mas dá para ser mais flexível e diferenciar ali. Estou só dando umas opções aqui. Lotes regionais, em volume comercial. Além dos microlotes, a Fazenda Serra Alta também oferece lote regional natural, 83 pontos, 120 sacas, perfil chocolate, castanha, açúcar mascavo. E o outro lote regional, que é um lavá, 83 pontos, que tem 90 sacas, perfil cítrico, leve e caramelo. Eu não coloquei aqui, mas essas opções, cafeteria busca, torrefação busca, exportadora busca, mercado nacional busca. Então, assim, é um volume que paga as contas. Esse é o carro-chefe da fazenda, é o que vai pagar as contas da fazenda de fato, entendeu? Então, nesse caso aqui, tem um leque de opções para quem você pode oferecer e você tem uma consistência também, que é em volume maior do que as outras opções. Mas a gente tem que ter um portfólio mais amplo para atender diversos públicos, para chamar atenção para o nome da fazenda. Às vezes, por exemplo, a cafeteria não conseguiu pegar nenhuma dessas, ou torrefação também, mas pela fama que a fazenda tem, né? Fala, nossa, produz uns microlotes bons, automaticamente esses lotes aqui vai puxar para cima também.
Diferente de fazenda que só produz isso aqui, só produz essa base, entendeu? Falar, ah, não, mas é a tal fazenda que produz aquele gueixa, que produz aquele arara. Ah, mas eles têm outras opções também. Então, automaticamente o nome da fazenda vai elevar esses cafés, o preço desses cafés. Geralmente, essa é a tendência, tá? É igual assim, por exemplo, hoje eu vi um vídeo que o moço estava contando assim, quando a gente começou a trabalhar quando a gente foi para o mercado de café, a gente usava o nome do nosso pai, porque falava assim, é filho de fulano. Não, então o fulano paga certo, então pode vender para o filho. Então, você entende que o bom, ele vai puxando os outros juntos, né? Leva a confiança, né? O produto bom da empresa leva a confiança para os outros produtos do portfólio. É claro que tudo tem que ter consistência, tudo que tem que ser um bom café, mas tem perfis dentro da fazenda que vão elevar o nome da fazenda. É basicamente isso que eu queria contar para vocês de portfólio. Né? Então, fica para a tarefa para a gente hoje. Aqui, só resumindo, né? Defina seu perfil sensorial com clareza, cria uma identidade forte, nome para o microlote, história, informações técnicas, fotos de qualidade também. Eu vejo que às vezes o pessoal não investe em fotos, daí você quer conhecer a fazenda, não tem, você não sabe. O pessoal gosta, eu gosto de ver fotos, a gente gosta de conhecer mais, né? Microlote, por exemplo, microlote bourbon 92 pontos, 1.250 metros, fermentação anaeróbica 48 horas, em 48 horas. Claro, estratégias de venda, procure torrefações especializadas, marcas que trabalham com microlotes, exportação, boutiques, construir relacionamentos com compradores, concursos. Uma brecha que eu vejo no mercado para quem vende café torrado, laboratórios, centros médicos, locais onde muitas pessoas trabalham e às vezes falam assim, eles não vão comprar um microlote super especial, mas um café gourmet, um café de base da fazenda. Então é bom ter esse leque de opções. Estratégia de apresentação do produto. Ficha técnica profissional, com a variedade, com a altitude, com o processamento, perfil sensorial, o histórico também, né, cara, a história da fazenda, tudo que for de relevante. Amostras bem preparadas, padronização, sem defeitos, né? Quando você pensa em café especial, a gente pensa em reduzir, em zerar defeitos, umidade correta, storytelling, né? A história vir junto. Então, o padrão de como você apresenta a sua amostra gera também credibilidade. Vamos para as tarefas, defina os testes. Então, pensando lá no tópico anterior, defina os testes que serão feitos ao longo de 2026 e defina o portfólio que você tem hoje. Né? Porque a gente pode construir lá com as metas que vai vir mais para frente um novo portfólio, mas pense hoje o que você tem. Tá bom? Então, até o próximo módulo, que a gente já vai para o módulo 4. Qualquer dúvida, a gente pode me chamar também, tá?